poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, você que nos acompanha, com certeza com muita saudade, e nós também de vocês. Está aqui começando mais um programa Em Poucas Palavras, programa inédito, 6ª temporada. E recomeçando aqui, estou eu, Nadson Matias, comigo nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Nadson. Olá, querido ouvinte, nossa saudação para você. Estamos de volta aqui com o nosso programa, depois de um período meio que de pausa, não é? Por conta das férias e outras contingências, né? Mas, graças a Deus, estamos de volta aqui e agora com muita disposição. Vamos em frente, tem muitos programas aí para serem gravados e serem ouvidos e aproveitados por vocês. Bem, hoje nós vamos atender aqui, pastor, o e-mail da Rafaela. Ela tem 27 anos e no e-mail dela diz que tem uma dúvida referente à predestinação e à salvação, especificamente no que diz respeito à sua família, né, a outras pessoas. A gente volta com o tema já. A Rafaela, como disse, ela diz o seguinte: com relação à predestinação e salvação, tem algo que tem martelado muito na minha cabeça. Ela diz: minha família não serve a Cristo e sempre apresento eles, diante de Deus em minhas orações. E ela pergunta então, pastor, se Deus predestina e escolhe aqueles que Ele deseja salvar, como podemos explicar a passagem no capítulo de Atos 16, versículos 30 e 31, quando lá diz o seguinte: em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e a tua casa. Então ela pergunta: se eu sou salvo pela graça de Deus e sou escolhido, meus pais e irmãos também serão pelo fato de eu crer em Jesus, e aí a casa dela também será salva? Muito bem, Rafaela. Em primeiro lugar, oramos que Deus abençoe sua família, seus irmãos, seus pais, e que eles venham de fato a conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de quem nós temos plena e completa redenção. A segunda coisa que eu queria dizer sim, a predestinação é bíblica. A Bíblia é muito clara em dizer que antes da fundação do mundo, Deus escolheu aqueles que Ele quis salvar. Olhando para a humanidade perdida em pecados e ofensas e caminhando para a destruição, Deus amou o mundo e não deixou que o mundo todo se perdesse. E Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E esses que haverão de crer são aqueles que, pela graça de Deus, são chamados de maneira eficaz e irresistível por quem Jesus Cristo morreu e em quem o Espírito Santo habita. Esse conjunto de coisas que nós chamamos de predestinação. E a predestinação é, de fato, um ato de Deus, ela não envolve mérito humano, e essa é a razão pela qual não existe nenhum critério na criatura que force a mão de Deus na salvação. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não sabemos por que Deus escolheu uma pessoa e não escolheu outra. A Bíblia não nos revela. Isso faz parte dos mistérios de Deus. Então, já você teria a sua resposta aqui, de que laços de sangue e laços de família, eles não são o critério que Deus escolheu para salvar. A eleição não se baseou em laços familiares, do tipo assim: Deus elegeu o seu José, que é pai de Maria e Pedro. Isso não quer dizer que automaticamente Maria e Pedro estão também eleitos para a salvação. O critério que Deus usou para salvar, como eu disse, ele não é claro. Na prática, nós observamos que você não está sozinha, Rafaela. Há famílias onde há pessoas que são crentes no Senhor Jesus, tementes a Deus, andam nos caminhos de Deus, mas cujos familiares seguem um caminho oposto e morrem nessa condição, significando que se a pessoa morre rejeitando a Jesus Cristo e rejeitando os caminhos de Deus, ela de fato não foi eleita, não é? E então ela foi deixada aos seus próprios caminhos, e os caminhos do pecador, entregue a si mesmo, é o caminho da morte e da condenação.
Tá certo? Agora, sobre aquele versículo. Está lá em Atos 16, de 30 a 31. Vamos lembrar o contexto. Paulo e Silas estavam presos na cidade de Filipos por pregar o evangelho. E assim, muita gente se converteu na cidade, largou a idolatria. Depois, Paulo expeliu o demônio de uma moça que era adivinhadora e que, adivinhando, não é, dava muito lucro aos seus donos. Era uma escrava possuída por um espírito de adivinhação. Um demônio, não é que ele fosse onisciente e soubesse o futuro, né? Mas que com a esperteza e a malícia com a qual os demônios iludiam as pessoas, né, convencia as pessoas de que estava adivinhando o futuro, ou, enfim, revelando o futuro. E aquela moça era muito procurada, uma espécie de cartomante, profetisa pagã, né, alguma coisa assim. E ela começou a seguir Paulo e Silas, dizendo: esses homens vos anunciam o caminho da salvação. Bastava ter ouvido a primeira pregação para saber disso, né? Não precisava ser adivinho. Isso aconteceu alguns dias até que Paulo se voltou e disse para a moça, disse para o espírito, né, que estava na moça: sai dela em nome de Jesus. E aí a moça perdeu o poder de, entre aspas, adivinhar. E como ela era uma escrava e dava lucro aos seus donos, os donos ficaram chateados porque mexeu no bolso, né? Louco, né? Em vez de ficar felizes com a libertação da moça e a salvação de tantas pessoas, ficaram irados porque o bolso foi tocado. Denunciaram Paulo e Silas, as autoridades deram atenção, surraram Paulo e Silas em praça pública e os jogaram na prisão. E Paulo e Silas ali, presos por conta do evangelho, eles começaram a louvar a Deus, cantar até altas horas da noite, não é? Todos os presos estavam escutando, né? E de repente Deus manda um terremoto que abala os alicerces da cadeia e as portas se abrem. E o carcereiro, o responsável pela prisão, que respondia com a vida por aquelas pessoas, ou seja, se elas fugissem, ele seria morto. E ele que estava lá e que tinha ouvido claramente tudo o que Paulo e Silas estavam dizendo, né, cantando, orando e louvando a Deus. Então ele ali entendeu que o Deus de Paulo e Silas era, na verdade, o Deus verdadeiro e que aquela salvação que eles vinham proclamando e que até o espírito imundo tinha reconhecido, era realmente a salvação dos pecados e era o caminho para Deus. Então ele tira Paulo e Silas da prisão, né, lá do cárcere, se ajoelha e pergunta para eles o que ele faz então para ser salvo, aquela salvação que estava sendo falada ali. Exato. Naquela época, Rafaela, geralmente a religião do pai era a religião de toda a família. Era assim que funcionava. É que a gente às vezes lê a Bíblia com os olhos da nossa civilização ocidental moderna, onde existe a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. As pessoas têm a liberdade de crer no que elas quiserem. Eu não sou obrigado a seguir a religião de meu pai, a religião da minha mãe, a tradição da minha família. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Então, isso é uma característica da civilização ocidental moderna, onde nós vivemos. Naquela época, você tem que lembrar, o que nós estamos vendo aqui é um relato acontecido numa sociedade oriental, patriarcal, orientada para o pai de família, que era senhor absoluto da sua casa. Então, a conversão de um pai de família implicava na conversão da família. Quer tenha sido sincera, né, no coração ou não, mas se o pai resolvesse se tornar cristão, a família toda, todo mundo tinha que mudava e seguia a religião do pai. Então, tem isso aqui. Então, a gente primeiro tem que entender que essa palavra que Paulo deu ao carcereiro, ela foi dada dentro daquela cultura. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Por quê? Porque a casa do carcereiro, sendo ele o pai da família, né, agora teria a orientação cristã do pai, não é? Que determinaria, não é? Eu agora creio no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Nós vamos participar aqui da igreja de Filipos, né? Que já tinha Lídia, né? Isso, que antes se converteu, já vi um grupo lá, e nós vamos nos reunir com eles. Esse agora é o nosso Deus, Ele é o Deus verdadeiro, o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador, e vocês todos vão ouvir essa instrução. Então, as chances da esposa dele se converter e dos filhos se converter era muito grande. Não é? Então, essa palavra de Paulo tem que ser lida à luz disso. Desse contexto. Fica difícil você pegar essa palavra de Paulo dada para aquele chefe de família. Por exemplo, no seu caso, você não é a chefa da sua família. Você está falando aqui dos seus irmãos e dos seus pais. Não é? Então, não seria uma promessa diretamente para você.
Mas aquela promessa foi dirigida por um pai de família num contexto em que os membros da família seguiam a orientação do pai. Tem isso. A outra coisa é que, geralmente, esse ponto é verdade. Até hoje, quando um pai de família hoje se converte, né, ele acaba influenciando a esposa, não demora muito, a esposa vem, e os filhos são levados à igreja, crescem ouvindo o evangelho, e eles vão acabar crendo também. Há exceções para isso, né? Sempre há exceções, infelizmente, mas o geral é o que acontece. Então, aquela promessa que Paulo fez ao carcereiro é uma promessa que é baseada no que normalmente acontecia naquela época e que é bastante provável que também aconteça nos dias de hoje. Não é? É dirigida ao pai de família. E tanto é que depois que saíram ali da cadeia, não é? O carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa e lá pregou o evangelho a todos, diz o texto aqui, deixa eu encontrar aqui, é o 16, logo em seguida, ó, e pregaram a palavra de Deus a todos e os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou os vergões dos açoites e a seguir foi ele batizado e todos os seus, o que indica que houve sinais claros de que a casa do carcereiro havia crido, né? Senão Paulo não tinha batizado Senhor e Salvador. Então, essa é a resposta que nós damos, Rafaela, e eu quero dizer aqui para você que a gente não sabe se os nossos familiares eles são eleitos. O critério da eleição não é laços de família, pode ter certeza, não são laços de sangue. Mas também nós sabemos que Deus atende às orações. De uma forma que nós não conhecemos, nem podemos explicar, as nossas orações se coadunam, elas se harmonizam suavemente com os decretos de Deus. Deus decretou que a oração seria o meio pelo qual ele haveria de chamar os seus eleitos. Por isso, não cesse de orar pela sua família, de interceder por ela, não perca a esperança enquanto há vida, há esperança, testemunhe para eles, seja uma crente fiel, mostre o amor de Deus através das suas ações e quem sabe você vai ter a alegria de ver os seus pais e os seus irmãos caminhando nessa mesma fé que pela graça de Deus você caminha agora. Ok. Talvez, pastor, também, o pessoal não olha para o substantivo salvação aqui, será salvo tu e a tua casa, mas acho que também tem uma relação com o verbo crer, né? Ou seja, crer tu e a tua casa. Ah, sim, exatamente. Perfeito, isso mesmo. A salvação estaria condicionado à fé, não é? Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa, naturalmente, não é? Pressupondo que a casa também que a casa creia, não é? Então, está certo, corretíssima isso, a observação, muito preciosa. Ok, obrigado então a nossa querida Rafaela, obrigado pela sua audiência, Rafaela, e a gente fica feliz de poder ter atendido aqui, né, colocado a sua pergunta e o pastor Augustus ter dado o seu comentário. E nós continuamos atentos aos e-mails, muitos e-mails que vêm chegando aqui para nós, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Meu abraço a você, Rafaela, e lembremos todos das palavras de Paulo ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Maravilhosa, irresistível, graça, graça, o céu nos alcançou com abundante graça, 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 que vem de Deus, infinita graça, graça que reprime o mal sobre a terra, graça que nos faz capaz de ver o bem, graça que nos chama a vida plena e eterna, graça que nos traz a paz, graça, graça, o céu nos alcançou com abundante graça, 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 que vem de Deus, infinita graça, graça. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.